Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar resolvendo o exercício 4.43 do livro Fox, né? A gente está no capítulo 4, que está falando sobre vazão mássica, sobre balanço de massa, teorema de Reynolds e coisas desse gênero. Então, eu vou ler aqui o enunciado da função 4.3, lembrando que eu estou usando aqui a oitava edição do livro do Fox, tudo bem? Então lá, ele diz que um acumulador hidráulico é projetado para reduzir as pulsações de pressão do sistema hidráulico de uma máquina operatriz. Para o instante mostrado, determine a taxa a qual o acumulador ganha ou perde óleo hidráulico. E aí ele nos dá uma vazão de entrada, ele diz que são 0,36 litros por segundo que entra, porque é uma vazão volumétrica, ou seja, uma taxa volumétrica, né? E aqui ele não dá uma velocidade de saída do fluido e o diâmetro do nosso tubo, né, da nossa tubulação. E aqui a gente vai ter um compartimentozinho que vai estar ganhando ou vai estar saindo aqui. A gente não sabe. Então, basicamente, a interpretação desse problema é a seguinte: vai entrar uma certa quantidade de fluido, e aí, por algum motivo que ele não explica qual, a vazão daqui não é a mesma daqui. Então, isso vai fazer com que o fluido fique acumulado aqui, ou esteja sendo consumido. Por exemplo, se a vazão aqui na saída está sendo maior do que na entrada, significa então que o fluido aqui ele tá diminuindo a quantidade de fluido que tem aqui, certo? Porque se aqui entra uma quantidade e aqui está saindo mais do que está entrando, do que essa quantidade que entrou, é porque é como se estivesse saindo vindo de dois caminhos, ou seja, daqui e daqui, certo? Então, só que se aqui está saindo menos do que o que entrou por aqui, significa então que o que entrou está sendo acumulado aqui, certo? Então está tendo um cúmulo. Então vamos lá para o nosso problema. Então, tá. O primeiro passo aqui para determinar o nosso problema vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no nosso, na nossa equação aqui do balanço de massa, a nossa equação aqui clássica, certo? Então vamos lá. Lembrando que para a gente usar essa equação aqui, a gente tem que determinar um volume de controle. Então eu vou determinar o volume de controle aqui na nossa figura, rapidinho, aqui com a caneta vermelha. Então eu vou determinar que o nosso volume de controle ele fica sendo toda essa região aqui. Eu estou pintando de vermelho. Bem, então fica sendo toda essa região aqui, ou seja, todo o contorno de fluido, fica sendo basicamente o quanto nós temos de fluido ali no nosso sistema. Esse vai ser o nosso volume de controle, tá? Pode parecer até uma geometria um pouco estranha, mas lembra que a gente só precisa se preocupar com os contornos da onde tem velocidade no nosso fluido, ou seja, a nossa entrada e a nossa saída. E como isso aqui é um tubo, a gente sabe determinar a geometria de tubos tranquilamente, certo? Agora, essa região aqui mais circular, a região aqui onde está sendo acumulado, né, essa região aqui não interessa para a gente, porque aqui não tem velocidade, não tem fluido sendo transportado aqui, certo? Então, vamos voltar aqui para nossa equação. Se a gente considera que o nosso fluido é incompressível, a gente pode tirar o ρ, a densidade, das nossas, das nossas, das nossas integrais, certo? Ele não diz que a densidade também varia, então, no caso, saindo a densidade da integral, ela também vai poder sair da derivada. Então, deixa eu fazer algo assim. Perdão? Então, perceba que aqui ele está falando de acúmulo ou diminuição, certo? Está falando que. Eu estou falando.
a taxa que o acumulador ele ganha ou perde óleo, ou seja, não está no estado estacionário. Ou seja, então a gente não pode simplesmente cancelar essa derivada aqui em função do tempo. Então, aqui a gente pode fazer erro. Esse integral aqui fica sendo o próprio volume de controle, o volume do nosso volume de controle. Fica derivado com relação ao tempo do nosso volume de controle. Tudo bem? Mas, aqui, então, vamos olhar então para a nossa superfície de controle. Bom, a superfície de controle, onde está entrando sendo fluido, é justamente aqui ou aqui, certo? É a superfície de controle 1, superfície de controle 2. Então aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, ou seja, a entrada e a saída. Tá bom? Vou pegar a superfície de controle 1, V, DA, e aí, vamos lembrar aqui que o nosso DA está sempre apontando para fora, né? Então aqui a nossa superfície de controle, a gente vai ter algo aqui nesse sentido, vem para cá, vem um vetor normal para cá, certo? Ou pegar a superfície de controle 2. Talvez você esteja se perguntando, por que é que você não, por exemplo, está considerando essa parte aqui? Por quê? Porque o nosso volume de controle, ele vai ser justamente toda a parte aonde tem fluido. Ou seja, a gente vai estar considerando que se o volume de controle ele está sempre fixado nessa região aqui, certo? Então, se ele está diminuindo, se tem, o fluido tá diminuindo o fluido aqui, o nosso volume de controle vai estar diminuindo. Se o fluido está sendo armazenado aqui, o volume de controle vai estar sempre aumentando. E aqui está a grande sacada do problema de interpretação, que é a seguinte: a gente vai relacionar esse d-ROM de V e d-ROM de T, a variação do nosso volume de controle com o tempo, com justamente o que ele pede, que é a taxa com a qual o acumulador ganha ou perde óleo. Entende? Então, a variação do meu volume de controle é a variação, ou seja, o quanto o meu acumulador está ganhando ou está perdendo o óleo que está entrando ali dentro dele, tá bom? Então eu vou até tirar isso aqui. Consideração, consideração importante, certo? Volume de controle, volume de controle, ele é todo espaço onde tem fluido, certo? Ou seja, se a variação no cedilha, tá, gente? Nível de fluido, a variação do nosso VC. Eu estou usando esse V traço porque é a, é a notação que o Fox usa para volume, tá? Enquanto que o V puro, ele diz que é apenas é, a nossa, é apenas velocidade. Ou seja, então o termo que a gente está interessado é justamente esse termo aqui. V onde é a variação, volume de controle com o tempo. Tudo bem. Então,
Vamos lá. Vamos olhar então as informações que ele nos dá. Ele nos dá a vazão volumétrica de entrada e a velocidade de saída. Bom, então vamos primeiro fazer uma pequena observação aqui, que é a seguinte. A definição de vazão volumétrica é o quanto que eu tenho ali de volume por tempo, certo? Ou seja, a sua unidade é metro cúbico por segundo. E ele se dá que a vazão volumétrica em uma superfície que eu tenho fica sendo o quê? A integral na superfície da minha velocidade com a área, certo? Ou seja, outra fórmula também, bastante conhecida para vazão volumétrica, é essa aqui, ó. Vazão volumétrica é uma velocidade média vezes a área. Porque é como se a velocidade média não variasse na área e ela saísse. E aí, ou seja, a velocidade média é uma constante, aí eu faço a integral. Ou seja, é basicamente a mesma coisa, tá? Essas duas fórmulas aqui. Então tá. É, essa aqui é a minha fórmula de vazão volumétrica. Enquanto taxa mássica, que é outro conceito, é quilograma por segundo, ou seja, a quantidade de massa que está passando ali na minha superfície. Ela é o quê? A minha taxa mássica é exatamente a minha vazão volumétrica vezes a minha densidade. Entende? Ou seja, taxa mássica, ela é densidade vezes P. É exatamente isso aqui. Que é o que a gente tem na nossa, é, no nosso balanço de massa, certo? Por isso que o nome é justamente balanço de massa, certo? Então, se a gente pegar a equação do nosso balanço de massa, por exemplo, e, e dividir todo mundo é, dividir todo mundo por, o que eu vou ter na realidade é a relação com os meus, com, com as minhas vazões, certo? Minhas vazões volumétricas. Então, se eu chamo isso aqui de asterisco, eu vou chamar aqui embaixo, eu vou pegar asterisco, e vou dividir por ρ. Fica sendo igual aqui, ó. Fica sendo a variação da variável de controle com o tempo mais a integral de superfície de controle 1 mais a integral. Esse ρ não tem lá. Integral superfície de controle 2. Aqui seria um V1, né? Seria um V2. dA. Que é exatamente o nosso balanço de massa, né? Certo? Então agora a gente está tratando agora a gente está tratando com vazões volumétricas, ou seja, a quantidade de volume que está entrando e saindo do meu volume de controle, tá? Mais volume de fluido. Então tá. Na superfície de controle 1, que é a nossa entrada, vamos dar uma olhadinha aqui, obviamente, a gente tem ali a entrada, ou seja, então isso aqui nós temos, isso aqui é o nosso quê? Nosso Q1. Então nós temos aqui entrada, controle, é um tempo, mais isso aqui é exatamente igual ao nosso Q. Nossa, aqui de Q1 para parecido, tá? Mas ele não nos deu Q2, mas ele nos deu aqui, tá vendo? A velocidade média em 2, certo? Vou botar aqui em 2, facilita. Então o que nós vamos ter é o seguinte, a integral de controle 2, média em 2, T, A. Percebe que como V2 e dA apontam na mesma direção, esse termo aqui tem que ser positivo, tá? Então aqui eu já tirei como se fosse o produto escalar, né, entre eles. Seria isso aqui positivo, tudo bem? Então acontece que
o que acontece é que nosso dv da dv, essa é uma coluna de controle, é o tempo, fica sendo igual a menos Q1. No nosso caso, perdão, o Q1 aqui deveria ser negativo, certo? Porque o V1 é a ponta, se a gente for olhar pelos sentidos da velocidade, nosso N1 ele está apontando para o lado esquerdo, né? Enquanto que o nosso V1 ele está indo para o lado direito, ou seja, o ângulo entre o nosso vetor normal na superfície 1 e a nossa velocidade na superfície 1, o ângulo entre eles é 180 graus, ou seja, o cosseno do ângulo entre eles dá menos 1. Ou seja, aqui deveria ser menos 1, na realidade. Perdão, cometi uma falha aqui. E quando passar para cá, na realidade fica positivo. Tudo bem. Menos a integral continuando a nossa superfície de controle. E aí já vou logo fazer aqui direto, não mostrarei para ninguém, que essa velocidade aqui, V2, ela é constante na nossa área integral. Então fica V2, e aí fica a integral na superfície de controle de dA, ou seja, fica sendo a área em 2, ou seja, a área da superfície de controle 2, certo? Q1 nós temos, V2 nós temos, a área 2 a gente também vai calcular fácil, ou seja, Q1 menos V2, qual fica sendo a área 2? Bom, se você for lembrar, a gente está falando de um tubo, ou seja, a área da superfície 2, fica sendo π r ao quadrado. O nosso r é d sobre 2, ou seja, d ao quadrado dividido por 4. Tudo bem? Então, aqui nós temos a nossa variação, nosso volume de controle, tudo com coisas que nós sabemos calcular, certo? Ou seja, o nosso Q é 0,36 litros por segundo. Passando isso aqui para o sistema internacional, fica sendo, vamos lembrar rapidinho, só um OBSzinho, puxar aqui no canto, rapidinho. A gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ou seja, 1 litro tem que ser igual a 10 milhões vezes metros cúbicos, certo? Então, se eu for substituir ali, aqui na nossa equação, a vazão que eu tenho ali na realidade é de 0,36 na quilômetro hora litros por segundo, vai ser então 0,36 vezes 10 elevado a menos 3. E agora você vai estar na unidade de metro cúbico por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então, nosso V2 médio, ele diz pra gente que é 1,3 metros por segundo. 1,3. Nosso π, a constante, certo? Nosso diâmetro, que ele diz que é 32 milímetros, ou seja, 0,32 metros. 0,32 na realidade. Quadrado dividido por 4, certo? Então, já fazendo a conta aqui, pessoal, bem rapidinho, deu exatamente isso aqui. Deu que o nosso volume de controle ele está variando, ou seja, ele está diminuindo em 6,85 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Ou seja, significa que o nosso volume de controle ele está diminuindo, ou seja, a derivada dele é negativa, certo? Ou seja, se a gente fosse passar isso aqui até para litro, para a gente ter
uma noção, por exemplo, uma noção melhor. Então, um metro cúbico é igual a 1.000 litros, ou seja, a gente teria que multiplicar aquilo ali por 10, seria 6,85 vezes 10 a menos 4, seria multiplicado por 10 a 3, certo? Então, isso aqui seria igual a fração de plano de controle com tempo é de 0,685 metros cúbicos, né? Litros por segundo. Ó, isso aqui é negativo, né? Ou seja, nosso volume de controle ele está perdendo 0,685 litros por segundo, certo? Que é algo bem interessante.